Paz de Deus, meus caros irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais um vídeo de ensino também, esse vídeo é de ensino, tá, irmãos? Existe uma certa teoria, uma preocupação em alguns irmãos. Nós sabemos que a salvação, o que lava os nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz e expiou os nossos pecados. O batismo é um sinal de confissão, para que todos, uma confissão pública, que nós cremos em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a pessoa que não é batizada não possa ser salva, porque aquele ladrão que estava na cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Mas o que eu quero passar aqui é a maneira correta de ser batizado. Não estou aqui também dizendo que os outros que batizam de outro jeito não vão ser salvos. Eu não posso falar isso, irmãos, porque vai depender muito da sua fé. A salvação não depende só do batismo, a salvação ela não depende do batismo, ela depende de Jesus Cristo. É lógico que é um mandamento de Jesus Cristo. Agora, então, eu creio em Jesus Cristo, não vou me batizar, não. Ele pediu, ele deu ordem para ser batizado. Mas nós temos que lembrar uma coisa, o batismo, muito antes do cristianismo, ele já existia. Ele se chamava banho de purificação para os judeus. Eu estive em Jerusalém, eu tenho algum tipo de descendência assim, muito longe, né? Que seria de Shimeon, que eu sou Simões, né? Então eu vou explicar para vocês que quando o Senhor Jesus foi morto e ressuscitou e foi para o céu, ele deu ordem aos seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criação, e todo aquele que crer, veja bem, crer, tinha que crer primeiro, e for batizado, será salvo. Quer dizer, o batismo era uma ordem. Se a pessoa não tivesse oportunidade, eu tenho certeza que se ele já creu em Jesus Cristo, ele já estava salvo. Hoje existem igrejas que batizam por aspersão, mas eu não vou condená-las, porque eu não sou juiz e não sei qual o sentimento que eles tiveram. Porque eles usam um trecho, irmãos, que, na verdade, é um trecho que não tem um certo fundamento. Tem teólogos que falam isso, historiadores que falam isso. Muitos estudiosos da Bíblia questionam isso. Como que seria possível, num só dia, Pedro, né, depois que houve aquela festa de Pentecostes, que eles ouviram o Evangelho, Pedro pregou, e ali mesmo, em Jerusalém, foram batizadas mais ou menos 3.000 pessoas. Se ali não existia nenhum lago, ali não tinha mar, certo, irmãos? Ali não tinha rio, certo? Agora vocês ficam em comunhão para vocês entenderem que ele batizou ali e batizou por imersão. E eu vou provar isso para vocês, tá? Para que vocês não errem nesse assunto aí. Eu não sou nenhum professor, mas como eu estive em Jerusalém, conheço rabinos e tudo, eu vou poder falar com muita clareza isso aqui, sem nenhum tipo. Pode qualquer outro pastor, teólogo, inventar qualquer coisa. Eu não acredito, eu vou acreditar na teologia que eu aprendi lá. Com aquilo que os meus olhos contemplaram também, até em volta da casa do rei Davi. Também tem isso, tá, irmãos? Então vamos lá. Os judeus, eles costumavam ter o banho da purificação, irmãos. O que é banho da purificação? Até nas casas deles, eu não sei se ainda hoje, os ortodoxos ainda devem ter. Aqui nós falamos casa de banho, né, o banheiro no caso, né? Eles tinham também uma sala, uma casa, um quarto, que tinha tipo de uma piscina, um tipo de uma banheira grande, que era para se purificar. Porque eles não... Está entendendo? Até para eles irem orar no Muro das Lamentações, né, irmão? Que é o Kotel, chamado em hebraico Kotel, né? Se eu não me engano. O Kotel, eu não sei pronunciar direito, tá, irmão? Eles têm, antes deles irem lá pôr a mão, eles lavam as mãos numa coisa de água que tem lá, para as mãos deles ficarem purificadas. Isso no judaísmo. Não tem mais o templo, né? Então ficou o muro, que é chamado de Muro das Lamentações, mas para eles tem o nome, se eu não me engano, se tiver algum judeu aí ortodoxo ou até messiânico
Me corrija se eu estiver errado. É o Kotel, né? Acho que é isso. Eu fui lá, tem tipo de uma banheirazinha pequena onde você lava as mãos, você põe a kippah na cabeça e vai até o muro para fazer a sua oração. Isso no judaísmo, tá? E até os judeus messiânicos fazem isso também. Então, irmãos, naquele dia que Pedro ele batizou 3.000 almas ali mesmo. Aí você vai dizer, mas ali não tinha rio. Não é possível. Espera aí, você vai entender. Ali era próximo ao templo. Tinha passado, irmãos, 50 dias depois da Páscoa judaica. E o Senhor Jesus Cristo, o Messias, que ele tinha celebrado com seus discípulos. E a sua promessa de enviar o Espírito Santo para batizar os seus seguidores ou discípulos cumpriu-se exatamente, tá, irmãos? Tem que conhecer a história, né? Cumpriu-se exatamente durante as festas das semanas, que chamava Shavuot. Shavuot era uma festa judaica, chamava Shavuot, conhecida como Pentecostes. Então, irmãos, só para vocês terem uma ideia, ficava perto do templo. O sacerdote, ele tinha que levar a oferta do povo para dentro do santuário, ali para dentro onde era oferecida, né? Ali o santuário, onde ficava ali o lugar que ele ia espargir o sangue, né? Embora eles eles não tinham crido em Jesus Cristo, eles continuavam fazendo a mesma coisa. Mas antes deles entrarem, de novo, eles tinham que tomar um banho. Chamava banho de purificação, era um ritual de purificação. Então, em volta do templo, existiam vários tanques cheios de água, acumuladas pela chuva durante o período, para que quando chegasse aquele dia, tivessem todos cheios, porque eles iam ter que entrar várias vezes no tanque para se purificar e para levar a oferta que o povo dava. Pedro estava ali, irmão, justamente na festa do Shavuot, conhecida como Pentecostes. E conforme o relato bíblico, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, eles creram, não só eles, né, pelo apóstolo Pedro e pelos 120 judeus que estavam reunidos naquele cenáculo. Porque não estava só os 12, tinha 120 judeus. Procure na história, tá, irmão? Estavam todos ali, reunidos naquele cenáculo. E muitas línguas eles começaram a falar. Todos os milhares de ouvintes escutando aquilo e entendido que aquilo era uma coisa de Deus, muitos até zombaram, achavam que eles estavam cheios de mosto, correram para lá. E com o resultado disso, houve uma conversão de 3.000 almas. E para seguir o mandamento, Pedro falou com eles, se eles não queriam ser batizados, né? Seria o banho da purificação, diferente, porque os sacerdotes só se banhavam, ele sozinho, entrava e mergulhava 3 vezes, certo, irmão? Inclusive, irmãos, eles nem precisavam de colocar a mão de ninguém na cabeça deles, isso na tradição judaica. Agora, eu acredito que no caso de Pedro deve ter sido diferente, né? Porém, porque Pedro batizava conforme o Senhor havia determinado. Mas aonde, irmão? Existiam tanques com águas em volta. E eram muitos tanques, não era um só. Se você for hoje em Jerusalém, você não vai encontrar esses tanques, porque o templo foi derrubado. Mas se você procurar na história, ainda na arqueologia, algum pedaço dali de Jerusalém, perto da casa de Davi, tem vários tanques. Eu vi com os meus olhos, irmão. Tá? Parece assim um tanque de batismo, vamos dizer assim. Quadrado, enfim. E ali, como chovia pouco, eles deixavam, aquela água ficava armazenada. Certo, irmãos? Então, por isso que era justamente naquela época, que naquela época era a época de chuva, era a época da festa de Shavuot. Por isso que tinha a purificação do templo também. Certo, irmão? Que a purificação do templo, eles desciam para o tanque de Siloé, pegavam águas e lavavam o templo. Presta bem atenção, já não tem nada a ver com esses outros tanques. Então, quando ele terminou de pregar, conforme está escrito em Lucas, era de manhã, certo, irmão?
Ele começou então, veja bem, ele começou a fazer o batismo. Eu não sei quanto tempo ele demorou. Não está escrito se alguém ajudou ele a batizar. Está escrito que ele batizou. Bom, agora eu digo para vocês, numa igreja que eu já fui, eu já vi batizar 400 almas. Um irmão só. Ele tinha 120 com ele. Mas diz que foi ele que batizou. Logicamente que pode ter sido ele. Aí fica uma incógnita. Porque não tinha só um tanque. Entendeu? Tinha vários. Em Jerusalém não passa rio, mas tinha tanques. Está entendendo, meus irmãos? E o batismo, a palavra batismo vem do grego também, que quer dizer emergir o corpo inteiro. Então esse negócio de dizer que o batismo era só um pouquinho de água na cabeça, só mesmo numa extrema necessidade, se a pessoa não tivesse lugar, que não tivesse água, eu até acredito que o batismo não é salvífico, não é salvífico, eu acredito que o Senhor está vendo. Agora, se tem condições e tem água, por que não fazer conforme o Pedro fez? Ele estava em Jerusalém, um lugar difícil de água, irmão, até hoje, tá? E Deus é tão maravilhoso com esse povo, irmão, que vocês não imaginam. Eles não têm água, mas eles não morrem de sede não, irmão. Porque eles tiram a água do mar, dessalinizam a água, com o equipamento que eles formaram, criaram lá, e abastece toda Jerusalém de água. É uma água um pouco pesada, mas ela não tem mais sal, ela fica sem sal. Dá para tomar banho, dá tudo, irmão. Entendeu? Então o povo de Israel é um povo abençoado. Então, irmãos, foram batizadas naquele lugar durante a festa de Shavuot, conhecida como Pentecoste, conforme o relato bíblico de Lucas. Certo, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Então eu digo uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Foi batizado por imersão. Porque eles falam assim, mas o rio mais próximo dali é o Rio Jordão, próximo de Jericó. Não tem como ter transporte capaz de levar essas pessoas todas para aquele lugar em tão pouco espaço de tempo. Claro, mas eles estavam ali, os tanques estavam ao redor do templo. Só precisava pessoas para batizar. Está entendendo, irmão? E a forma de batismo, em primeiro lugar, há que entender como as pessoas eram batizadas na língua hebraica, quer dizer, imersas. Essa palavra hebraica, na língua hebraica, não é batizada. Batizadas na língua hebraica quer dizer imersas. Você tem que ver, você tem que conhecer um pouco do hebraico para você entender isso. Né? A palavra em hebraico é imersas. Então se você joga um pouco da água na cabeça, você não está emergindo. Está entendendo? Mas eu fui batizado assim, será que eu vou perder minha alma? Eu não estou dizendo nada disso, irmão. O batismo não é salvístico. Você que seguir por Deus. Eu não aconselho você ser batizado por imersão, mesmo que foi numa igreja que estava um pouco fora daquilo que era para ser, mas você foi batizado por quê? Porque você creu em quem? Em Jesus Cristo. Para mim pouco me importa se o cara que me batizou era bêbado, se ele era adúltero, se ele era o que quer. Eu não fui batizado por causa dele. Eu fui batizado porque eu criei em Jesus Cristo. Agora, se eu fosse batizado numa igreja que não cresce em Jesus Cristo, que não falasse do nome de Jesus Cristo, embora a igreja que eu vim, ela, irmão, ela hoje parece que não tem evangelho, vou ser bem sincero, mas quando eu batizei, eu criei foi em Jesus Cristo. Se ela não cria no evangelho, é problema dela. Eu cria. E ele me batizou. Mas ele usou uma forma quaterna de batizar você. E o que tem? Que ele usou uma forma quaterna. Eu criei em Jesus Cristo, eu podia falar 50 vezes o nome de Jesus Cristo. Né? Para mim não interessava, para mim é que eu creio em Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo como o alvo da minha vocação. Eu não vejo placa de igreja ou fórmula de batismo. Por isso que eu não estou condenando quem batizou por aspersão. Eu estou apenas dizendo que o correto é batizar por imersão. E eu não acho correto uma pessoa que batizou por imersão e batizar de novo por aspersão. Eu não acho correto. Agora, eu, irmão Raul, agora a pessoa seguia por Deus, não sou eu. Entendeu, irmão? Não sou eu que vou determinar. Eu não estou mais na congregação.
Eu sirvo a Deus livre. Eu fui batizado por imersão. E por falta de batizar uma vez, eu batizei duas. Eu batizei numa igreja evangélica que pregava o evangelho e depois falaram que não servia, eu batizei na congregação também. Mas eu não estou acusado por isso, porque eu criei foi em Jesus Cristo. Então, irmão, não fica com isso na cabeça não, irmão. Não vai atrás de conversa dos outros. Você tem que ter consciência, e você tem que ter consciência do que você fez. Agora, se eu fosse numa testemunha de Jeová, mesmo sendo batizado por imersão, eu batizava de novo. Por que eu batizava? Porque para eles Jesus Cristo não é o fundamento da salvação. Está entendendo? Por que João Batista, por que os discípulos de João tiveram que ser batizados de novo? Porque eles não estavam batizados em nome do Senhor Jesus, do Cristo. Eles estavam batizados só no batismo de arrependimento. Você creu em Jesus Cristo? Crie. João Batista, como é que ele ia falar? Você crê em Jesus Cristo? Jesus Cristo nem tinha batizado ainda. Então era o batismo de arrependimento que era costume já dentro de Jerusalém por muitas pessoas, irmãos. Por muitas. Esse ritual de banho batismal, irmão, isso aí veio de muito tempo, irmãos. Veio de muito tempo. Isso aí não é de agora do cristianismo. Os judeus já tinham isso como esse ato, quer dizer, batismo. Em hebraico quer dizer imersão, tá, irmão? Não tem conversa, procura no hebraico. Você vai lá no hebraico e vê o que quer dizer imersão. E passa para o grego, você vai ver que imersão quer dizer batismo, entendeu? Não é uma iniciativa cristã, isso daí. Era uma prática judaica, seguida a longas gerações, tá, irmão? Muito antes da vinda de Jesus Cristo à Terra. O fato, os próprios sacerdotes tinham que ser mergulhados. Por quê? Porque eles iam entrar, irmão, para uma consagração de um serviço divino. Lê lá em Êxodo 29:4, vê se vocês não tinham que fazer isso. Pega a sua Bíblia, Êxodo 29, versículo 4. O batismo cristão seguiu inicialmente o rito judaico no ritual da purificação, em que a pessoa descia sozinha os degraus de um tanque que era chamado mikvah, né, com águas recolhidas da chuva ou águas correntes e mergulhava sozinho. Você está entendendo, irmão? O apóstolo às vezes ficou só ali na comunhão e falava, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei qual era a fórmula. Certo é que ele cria em Jesus Cristo e era batizado. Ele impunha a mão e a pessoa só ia descendo. Você está entendendo, irmão? Hoje nós colocamos a mão na cabeça, aquele negócio todo. Tá certo. Mas naquele tempo os judeus não faziam isso. No sentido vertical, era uma forma cerimonial e simbólica de purificação, ficando assim puro para oferecer a sua oferta sacrificial no templo, Jerusalém. Nenhum homem podia subir no templo de Jerusalém para oferecer sacrifício ou ministrar ao Senhor sem antes passar pelo mikvah, simbolizando dessa forma a sua purificação pessoal. Ele levava o cordeiro, mas ele tinha que se purificar. Mas agora mudou. O cordeiro já tinha sido morto. Então o que tinha que fazer? Tinha que se batizar e não precisava levar o cordeiro. Era só crer no cordeiro. Tinha que crer no cordeiro primeiro. Antes tinha que o sacerdote batizava e a pessoa dava o cordeiro e ele oferecia, certo? Agora mudou. Agora a pessoa crê no cordeiro, não precisa entregar para o sacerdote. Ela crê no cordeiro, pronto, já creu, já está salva. Mas agora, para cumprir o mandamento, ela é batizada depois. Não pode, às vezes, demorar 1 mês ou 2 meses. Às vezes tem igreja que faz um discipulado para a pessoa saber o que está fazendo. Não é errado. Se ela morrer durante aquele período, ela já creu em Jesus Cristo. Todavia, se ela já sabe, já conhece, já é muito tempo da igreja, tem igreja que já batiza até na hora. Depende, irmão. Você vai depender do ritual, da liturgia, do culto, enfim. O importante é a crença em Cristo. Quem salva é Jesus Cristo, não é o batismo. O batismo é uma ordenança para você demonstrar que você creu em Jesus Cristo. Está bem entendido, irmão? Esse cerimonial é simbólico. Ele quer dizer, ó, foi purificado. Certo, irmão? E essas imersões de purificação também eram feitas quando alguém se convertia ao judaísmo. A pessoa não era judeu, tá, irmão? Ele também é batizado por imersão. Igual nós, você não é cristão, você não é evangélico. Você vai lá, batiza por imersão.
A pessoa não é judeu, ele também é batizado. Por isso a nossa cultura, irmão, ela é judaico-cristã. Você está entendendo? Irmãos, quando havia possibilidade, eles iam mais próximos dos rios. Porque alguém fala assim, mas o Filipe batizou o eunuco, mas ele não achou água lá? Achou. Mas por que ele precisou de água? Será que o eunuco não tinha uma garrafinha d'água lá para tomar durante... Será que não era calor? Irmão, deserto é 40, 50 graus, irmão, pelo amor de Deus. Então não precisava nem de água, de nada. Ele pegava um pouco de água lá e jogava na cabeça do sacerdote. Nós temos que ter meditação, irmão. Eu não estou defendendo aqui nenhuma denominação. Eu estou falando a verdade. Se alguém quiser, consulte a história. Você está dizendo que quem batizou por aspersão não vai salvar? Eu não estou dizendo nada. A salvação é um dom de Deus. Eu não tenho direito nenhum de opinar na tua crença. Você que tem que saber, não eu. Eu creio que eu fui batizado. E creio que não preciso mais. Porque quando eu saí da congregação, saí assim no bom sentido. Por que eu saí no bom sentido? Porque eu creio que tem pessoas dentro da congregação, que são pessoas boas, são pessoas honestas, e são pessoas que eu gosto, que eu amo, e que não é aquela pessoa que é culpada do sistema. O sistema é uma coisa. Eu não vou anular o meu batismo por causa de um sistema. O sistema que vai dar conta com Deus. Eu creio em Jesus Cristo, irmão. Mas batizou com 4 nomes. Não tem problema, batizasse com 10. Mas tendo o nome de Jesus Cristo ali, para mim, eu conversei com um rabino que fala 7 idiomas. E crê em Yeshua. Eu perguntei isso para ele, ele falou assim, tinha Jesus Cristo lá? Eu falei, tinha. Tinha Yeshua? Eu falei, tinha. Então fique em paz, você não creu em quem? Eu falei, eu criei em Yeshua. Então o seu batismo valeu, fique em paz. Olha, irmão, ele não é um qualquer não, tá? Eu não estou exaltando ele, mas é uma pessoa que conhece a Bíblia. Você não precisa nem abrir a Bíblia. Ele lê versículo, ele fala, tradução tal é a versículo tal, tal. Na tradução tal é tal, tal. No Torá tá tal, tal. Tá bom? Eu tive com esse irmão. Tive, graças a Deus, o privilégio de aprender com essa pessoa aí, que não é exaltado, não é nada, é uma pessoa humilde. Então, irmão, não fale mais que, porque era 3.000 almas, como é que ele deve ter batizado por imersão, por aspersão? Não, ele batizou por imersão. Em volta do templo de Jerusalém, procura na história. Se você nunca foi lá, procura na história. Se você quiser saber, você vai lá. Eu fui 6 vezes lá. Você vai na casa de Davi, sobe na torre lá, perto da casa de Davi, que tem uma torre dentro da casa de Davi, olha para baixo e conta lá de cima quantos tanques que tem. Os arqueólogos acharam. Tá bom, irmão? Isso ainda não é no tanque de Siloé, hein? Porque no tanque de Siloé também Deus fez muita obra. Siloé quer dizer o enviado, né? Então, uma vez o Senhor Jesus estava lá dentro, irmão, naquela festa, e de repente, irmãos, ele viu aquele povo, estava na hora de lavar o templo daquele sangue dos animais, né? Então o que ele fez? Ele pegou, ficou observando, e aquele povo descia lá no tanque de Siloé e vinha com uma talha, né? Que servia de purificação dos judeus. Vocês não lembram da água feita vinho? Eles vinham com aquelas talhas cheias d'água para lavar o templo, né? E de repente o Senhor se comoveu, a virtude tomou ele gritou, quem tem sede, vem a mim e beba. Quando ele falou isso, o sacerdote ficou furioso, já mandou o soldado lá e jogar ele para fora, tiraram ele lá de dentro do pátio. Ele ficou do lado de fora. E ele ficou lá sentado. Daqui a pouco acabou de lavar tudo lá, o sacerdote, vamos pegar esse homem aí, vamos pegar esse tal de Jesus aí. Pega uma mulher adúltera lá. Arrumaram uma adúltera, não sei aonde, como é que eles fizeram, pegaram a mulher adúltera e chegaram onde estava o Senhor Jesus, do lado de fora do templo, do muro, do lado de fora, jogaram a mulher lá e falou assim, essa mulher foi apanhada de adultério, e tu dizes o que dela? O Senhor falou para ele assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todos eles foram embora, menos a mulher. O Senhor olhou para ela e disse, filha, vai e não peques mais. Quer dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Não é mais a água do tanque de Siloé. Agora é a água que é Cristo Jesus que salta para a vida eterna. Você foi emergido? Louvado seja Deus. Você não foi? Eu não posso falar nada do teu batismo, porque eu não sou Deus, eu não sou Jesus Cristo para te julgar. Eu não julgo ninguém. Tem quem julgue, não sou eu. Eu só apenas estou te ensinando e falando aquilo que eu sei que é verdade. Eu não vou ficar inventando história aqui, dizendo que não, que batizou 3.000, não tinha condições de batizar.
Irmão, pelo amor de Deus, irmão, não fala uma coisa dessa. Isso daí tá errado, irmão. Tá? Isso tá errado, irmão. Tá errado porque na palavra de Deus tá escrito que é batismo. Batismo. Vai no hebraico e pergunta para um judeu ou para um que sabe hebraico o que significa batismo. Ele vai falar imersão. Tá? É só isso daí. Agora, mas o teólogo fulano, Bertano, não tem problema. Se ele acha que é assim, problema dele. Você crê em Jesus Cristo? Pronto. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu não aconselho é você que foi batizado ou na congregação ou numa outra igreja evangélica, ir para uma igreja que é evangélica e batizar por aspersão. Isso eu não aconselho. Se eles não quiserem aceitar o teu batismo, tchau e benção, eu vou para outro lugar, mas eu não fico aí, porque o meu batismo eu criei foi em Jesus Cristo, eu não criei no batismo. Então a pessoa fala que o batismo não é salvístico, aí você vai para lá, você tem que batizar de novo? Pensa, pelo amor de Deus, mano, o que é isso? Tá querendo fazer o quê? Concorrência agora? Não, tem que crer em Jesus Cristo. Nada de congregação, nada de fulano, nem de betano, nem de nada. Tem que crer em Jesus Cristo, irmão. Você está na congregação? Louvado seja Deus. Está se sentindo bem? Problema seu. O problema é que você tem que crer no Evangelho, em Jesus Cristo. Se não tiver Evangelho, cai fora. Onde não tem Jesus Cristo, não adianta ficar. É o que está acontecendo na congregação. Estão querendo impedir falar de Jesus Cristo. Impedindo falar de Jesus Cristo, irmão, já para mim não serve. Não é por causa do batismo. Não é porque falou uma vez em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é por causa disso. Isso aí para mim não interessa, irmão. Quando eu desci nas águas, eu desci acreditando em Jesus Cristo. Que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e o único e suficiente Salvador da minha alma. É isso que eu criei. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Creio que todos entenderam. Que o Senhor Deus seja abençoado, louvado. Amém e amém.